Olá, aqui é a Selene Souza e eu vim aqui para fazer um convite mais uma vez para vocês sobre o que está vindo em outubro, o Programa de Regulação do Cérebro MATES. Então, tem vários outros vídeos que eu vou te explicar por que o nome é MATES e tudo mais, então por favor, se você está com dúvida ainda, vai lá no meu YouTube e acha os vídeos que falam sobre o Programa MATES, está tudo explicadinho. No link da inscrição também tem um vídeo maravilhoso explicando sobre o programa, o que vai acontecer no curso e tudo mais. Mas por que eu estou aqui chamando vocês? Para ser sincera, a nossa turma está fechada. Mas como a gente teve pessoas pedindo para entrar, a gente liberou e liberamos para mais vagas. Eu vou, então, poder oferecer essa possibilidade de estudar sobre o Programa de Regulação do Cérebro MATES para mais profissionais de saúde. Eu tô aprendendo a convidar mais, a insistir mais para vocês virem, porque todas as vezes que eu falo com alguém que já fez o MATES, elas falam assim para mim: fala mais sobre o MATES, explica mais sobre o MATES, convida mais para o MATES, porque as pessoas não têm noção do que é que você está oferecendo. Não é só mais um curso que a pessoa vai lá e aprende uma teoria. Muito pelo contrário, esse vai ser um curso que a gente vai estar falando da nossa presença. E aí eu queria falar sobre uma frase que mexeu muito comigo hoje. Eu tive uma sessão especial que me ajudou a voltar para mim, que me ajudou a centrar. E a pessoa que me ajudou nesse processo é um amigo maravilhoso. E me disse a seguinte coisa, ele me disse assim: Selene, foi um prazer trabalhar com você, porque é muito bom estar com um sistema que já tem tantos recursos. Foi tão bom ouvir aquilo. E aí ele falou uma outra coisa, ele falou assim: a minha presença foi só um detalhe. E aí eu falei, ele não tem noção do detalhe fundamental da presença dele nesse processo. As pessoas que eu tenho buscado para me ajudar me ajudar a trabalhar as minhas próprias dificuldades, elas são pessoas que eu deixo ver, sentir, eu confio nessas presenças. E essas pessoas têm dito isso pra mim: eu só fui um detalhe, eu só fui uma ancoragem, só foi minha presença. Se não fosse seu sistema, eu não tinha como te ajudar. E eu preciso falar uma coisa importante. Pra gente ir na nossa presença, é fundamental que a gente possa ter um sistema que sabe oferecer a presença, que sabe segurar esse espaço, porque é isso, realmente é um detalhe, mas é o detalhe. E aí a frase que vem para mim é o seguinte: o detalhe da sua presença, pode fazer a diferença no sistema do outro. Não. O detalhe da sua presença faz a diferença no sistema do outro. E é por isso que eu vim conversar com vocês e mais uma vez convidá-los para fazer o programa de regulação do MATES. Por quê? Porque eu queria só explicar, eu acho que eu não expliquei muito o porquê que esse curso é praticamente live. Ele é todo live, ele tem partes que são aulas síncronas e assíncronas. Aulas que você vai ter que estar presente e aulas que você vai poder assistir quando quiser. Só que as aulas presenciais não são poucas, são 5 sessões de 4 horas. E eu escuto muita gente falar: eu não tenho tempo, eu não posso parar, eu não tenho como ajustar minha agenda, E eu entendo, eu acho que tudo tem o seu tempo e tem o seu momento. Mas, se você está querendo realmente, nesse momento que a gente está precisando cada vez mais de presenças mais seguras, se você terapeuta, se você médico, se você profissional de saúde, não achar um tempo para você, não achar um tempo para você cuidar de você, com uma outra pessoa cuidando das suas coisas, ou de você parar para você em algum tipo de curso online, ou algum tipo de terapia online, ou algum tipo de grupo que você está acompanhando, que vai te dar espaço para você olhar para você, não só aprender as teorias, não só aprender as técnicas, mas que vai trazer um espaço para você se autoavaliar. Tem alguma coisa acontecendo? Do que a gente está fugindo? Então, se você não está buscando essa ajuda, se você não está buscando parar para si, está na hora de começar a se perguntar: por que é que eu não estou me permitindo parar para mim?
Hoje, nós estamos com essa Covid, a gente começou a parar a distração à nossa volta. Então, como tem menos distração, o que acontece com o nosso cérebro? Ele fica muito mais atento a outras coisas que ele não era atento. E uma das coisas que a gente está mais atento, e eu falo, não é no nível pré-frontal, já falei isso antes, vou repetir. Esse nível aqui, ele consegue ter controle da situação 5%. O que está avaliando e o que está respondendo, o que está reagindo em relação ao mundo interno e externo, o principal que coordena a gente, 95%, é a parte subcortical, é a parte mais inconsciente, é a parte fisiológica. Quando eu falo inconsciente, não é só das minhas crenças, não é só das minhas emoções, é de como eu aprendi a me proteger, a me defender de forma animal. Quando eu falo animal, é que a gente tem um sistema, tem luta, fuga, congelamento, colapso, que não necessariamente precisa de uma frase ou precisa de uma emoção para si. A única emoção que ele precisa é sentir que ele está inseguro, ou seja, o medo. As outras emoções é consequência de como a gente lidou com o medo. É bem simples assim, mas a gente é um ser complexo, então ele não é sempre simples assim. E hoje em dia o que a gente está percebendo é que a gente precisa de formas mais simples e mais rápidas de estar ajudando as pessoas. Então, se a gente quer atingir um trabalho integrado ou integral para as pessoas, a gente precisa incluir pelo menos 4 níveis de ajuda. O mental, que a gente vem pela psicoeducação, como é que a pessoa se sente, qual é a linguagem que ela pode ter em relação ao sistema dela, ao cérebro dela, à vida dela, as emoções dela, então ela vai conseguir se expressar por ali. Parte emocional, que é saber saber sentir o conforto, não é nem saber, é ter a tolerância de sentir o seu desconforto e a tolerância de sentir conforto. Tem gente que não tem tolerância de sentir conforto, expansão às vezes dá medo também. O outro nível é o nível espiritual, que não é a questão de religião, mas é a questão do como é que esse ser humano se sente, pertencente ou não pertencente. Ele consegue ter gratidão ou ele não consegue ter gratidão? Ele sabe que ele contribui, que ele influencia e é influenciado pelo meio ambiente? Ele se percebe como algo que faz parte de algo maior, ou ele não consegue ter tudo isso? E isso é a parte espiritual, tá? E aí nós temos mental, emocional, espiritual e o físico. Então, o físico nós já sabemos. Como é que a gente está se movimentando, como é que a gente não está se movimentando, estamos fazendo exercício, não estamos fazendo exercício, estamos cuidando dos nossos órgãos internos, os órgãos externos. Até a questão de se cuidar, eu estou aqui usando meus brinquinhos de colocar uma coisa confortável que te deixa se sentir mais bonita. Eu estou até com meu novo acessório. Como é que eu estou me permitindo, como é que eu estou me olhando, como é que eu estou como é que eu estou ocupando meu espaço físico, né? Entre outras coisas que a gente pode incluir no físico. Então eu estou falando só de 4 níveis básicos. Nós temos outros níveis que são muito importantes da gente estar olhando também, se a gente quiser expandir nessa nossa jornada de cura, jornada de crescimento, né? Então aí nós temos vários outros, eu poderia nomear aqui, mas eu vou nomear lá no curso do Mates, e quem sabe em um outro momento eu falo mais deles aqui. Mas é isso que eu acho que eu queria trazer para vocês. Então assim, por que que eu tô faladeira pra caramba hoje? Acho que eu tô até, né, falando de um monte de assunto ao mesmo tempo. É porque a forma como a gente criou o Mates, a forma que a gente está entregando o Mates online, é justamente para trazer você, para praticar a tua presença, mesmo no mundo virtual, mesmo na parte online. É para você sentir mais a tua própria presença e observar a presença do outro. Nós terapeutas, nós cuidadores, eu não falo só de terapeutas, mas cuidadores em geral, nós precisamos modelar. Não é só falar o que fazer, é fazer o que a gente fala, é viver, é internalizar o que a gente está passando para as pessoas. Hoje é muito fácil sentir quem vive o que fala e quem não faz isso. Nosso cérebro ele está sendo treinado e essa pandemia, para mim, tem sido assim um grande teste de nos ajudar a perceber mais a energia, a nossa e a do outro, porque diminuiu o nível de distração. E aí uma coisa que eu queria trazer para vocês, que é algo que eu já estou começando a perceber tanto em mim como nas pessoas à minha volta, com os meus clientes,
é que a gente tá começando a relaxar, a gente tá começando a talvez acostumar, não sei se essa é a palavra certa, a gente tá saindo mais, a gente tá até viajando, eu me incluo nisso. E aí eu comecei a perceber uma agitação, existe uma energia de agitação, e essa energia de agitação nem sempre é sentida por nós ou pelo outro, nesse nível de agitação. E eu fiquei pensando assim, como é que a gente está se preparando para sair disso? Ou como é que a gente está se preparando para viver esse movimento de ai, acabou, ups, pode voltar, ups, acabou, ups, pode voltar. A gente volta pro consultório, mas sabe que a qualquer momento não pode, talvez não vamos poder voltar pro consultório. Eu tô acreditando que esse vírus vai explodir, ele não vai mais aparecer. Quero acreditar nisso. Podemos, se a gente criou coletivamente essa realidade de ter um vírus que parou o mundo, por que a gente não pode criar uma coisa maravilhosa que vai mover o mundo, né? Tudo é possível. Eu tô com fé nisso, mas vamos lá. E aí eu comecei a me perguntar e observar como é que, quais vão ser nossas estratégias ou o nosso jeito de lidar com esse movimento de saída e entrada dessa questão da pandemia. Né, sair da entrada desse medo e dessa paralisação que a gente vivenciou aí por meses. E aí me veio várias coisas, porque eu não estava atenta, quer dizer, mentira, eu estava atenta, tanto que eu fui buscar ajuda, de que eu estava com uma agitação e ao mesmo tempo eu estava me sentindo meio paralisada, mas era num nível assim que não estava me parando a vida, mas tinha um desconforto ali, tinha um negocinho que não estava muito fluido. E aí eu comecei a me questionar o que é que nos traz essa saída, o que é que pode nos ajudar a criar mais resiliência nesse processo que a gente está vivendo agora, que é vai, mas não vai, sai, mas cuidado, olha não sei o quê, ai parei, ai esqueci a máscara, botei a máscara. Como é que tá essa situação do medo no nosso sistema, né? E aí me veio algumas qualidades que nós precisamos desenvolver para dar conta disso. E essas qualidades, elas precisam ser moduladas em nós para que a gente possa exigir do outro. Então, um grande é a auto-observação e a observação do que está à nossa volta. Me peguei em vários momentos julgando a mim mesma e julgando outras pessoas. E eu percebo que todas as vezes que eu faço esse tipo de julgamento, ou de qualquer tipo de situação, é porque tem algo em mim que está sentindo desconforto. Então, aprender a observar o desconforto é importante. Como é que eu volto esse olhar para mim? Aprender a expressar, né? Como é crucial a gente poder dizer, de alguma forma, o que está acontecendo com a gente, mesmo quando às vezes a gente não consegue botar todas as palavras, né? Mas como isso é importante da gente estar desenvolvendo? Uma outra coisa é aprender a separar o que é meu, o que é do outro, o que é do contexto e o que é do meu mundo interno. O que eu estou carregando que é... Isso, quando eu falo separar, opa, isso não é meu, não vou levar. Opa, isso é meu, preciso olhar com mais profundidade. Preciso criar espaço para isso. Com esse separar, é uma forma... observar e expressar. E você conseguir separar, que eu sei o que é do outro, que eu sei o que é do contexto. Logicamente normalizando tudo o que está acontecendo com a gente, que é tirar essa coisa do julgar. Nós estamos ajudando o nosso sistema a se organizar, ao mesmo tempo a se integrar, tá? Eu não falei, mas essa fumacinha maravilhosa é do esse aqui é um umidificador que eu botei o nome de Uriel. Porque o Uriel tá me ajudando a dar conta do clima aqui em Brasília, que é muito seco e tá muito quente. E a secura sufoca. Então, meu grande amigo, eu já tô chamando de lover, meu anjo, eu durmo, acordo, trabalho, faço tudo com isso aqui. Mas voltando, porque, na verdade, isso aqui tá me ajudando a autorregular, né? Então, o que isso foi... interessante, às vezes a gente fala as coisas e não sabe o que tá falando. Separar. Eu estava numa irritabilidade e eu não estava entendendo essa irritabilidade. E estava sendo porque eu estava com dificuldade de puxar, eu estava respirando, mas não estava sendo suficiente para mim, porque o ar está muito seco. E desde quando eu coloquei meu querido aqui,
Quer dizer, eu contextualizei. Onde é que eu tô, o que está acontecendo? Isso é meu, isso não é meu? Isso é do ambiente ou isso é meu? Então, isso é do ambiente. O ambiente está muito seco, eu preciso de recursos. Meu recurso é meu Uriel, que significa luz de Deus, o nome, por isso que foi bem escolhido. E vem de umidificador, e usinho. Então, é um recurso que está me ajudando a regular meu sistema para eu dar conta de fazer o que eu tenho que fazer. Nós precisamos achar os nossos recursos externos, com certeza, mas é fundamental ter esse recurso interno. Se eu não soubesse me observar, se eu não soubesse expressar, se eu não soubesse separar o que é meu e o que não é meu, eu talvez não acharia que o problema era o ar. Um dos problemas seria o ar seco, né? E não teria me ajudado ou não teria pedido ajuda, né? Então eu venho falar sobre tudo isso porque eu gostaria de reforçar a nossa necessidade de olhar para nós mesmos, independente de você ser cuidador ou não, de saber o seu limite e até onde você precisa de ajuda e desenvolver a nossa resiliência. Como é que a gente vai estar se preparando para a gente está se preparando para essa saída? O que é o PTSD, ou vamos dizer o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático? O transtorno de estresse pós-traumático, ele é algo que acontece nos nossos sistemas se a gente não tem suporte suficiente. Então, algumas pessoas já nessa saidinha, nessa diminuição das pessoas estarem podendo sair mais, socializar mais, tem pessoas que não estão dando conta de se imaginar saindo de casa. Essas pessoas provavelmente estão com nível já estão desenvolvendo talvez um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Eu devia ler aqui para vocês o que significa, mas antes de ir lá, o que nos faz não cair de cabeça no TEPT? O que nos faz não cair de cabeça no TEPT é desenvolver a nossa resiliência. A gente vai precisar de se proporcionar escolha, a gente vai precisar de ter situações de corregulação, ou seja, tem que ter pessoas que eu me sinta segura, que eu possa me abrir, que eu possa ir na minha vulnerabilidade com ela, e essas pessoas a gente escolhe no dedo. E a gente precisa saber ter recurso interno para autorregulação. E aí, quando eu falo da autorregulação, é saber se monitorar, organizar, observar, saber separar, porque nós temos 3 níveis de autorregulação que nós precisamos estar atento. Nós temos a autorregulação emocional, a comportamental, a cognitiva, e eu vou acrescentar mais uma, a fisiológica, tá? Então, falando tudo isso, eu podia passar horas. Então, o que nós... e tem mais uma coisinha em relação ao TEPT. Se a gente não descansar, se a gente não aprender a pausar e ir mais devagar, se a gente não aprender a conservar energia, se a gente não tiver com quem contar, o TEPT ele vai se instalar com muito mais facilidade e muito mais profundidade. E geralmente o TEPT tem uma raiz lá na nossa história de infância, tá? Às vezes ele tá lá escondidinho até acontecer uma coisa maior agora na nossa vida adulta. E ele pode estourar a qualquer momento quando existe mais estresse e mais pressão. Então é importante a gente cuidar do nosso presente, ficar atento o que é lógico e ilógico na nossa reatividade. Eu falo em relação a nós mesmos, diante da anormalidade de Covid, realidade, que a gente está vivendo. A gente poder ainda aprender a se observar que mesmo diante dessa situação, o que está parecendo que está sobressaindo e o que está parecendo que está abaixo do que devia ser. Eu estou mais reativa, ou eu estou completamente desconectada, ou eu estou entrando e saindo. Então, eu preciso dizer uma coisa. O problema não é estar na reatividade ou às vezes estar reativo. O que a gente precisa aprender e o que é resiliência é a flexibilidade, é a capacidade de sair da desregulação para a regulação. Salene, como eu faço isso?
Eu vou convidar aqui os profissionais de saúde que já trabalham, né, com essa temática, para conhecer o programa Mates. O programa Mates vai estar ajudando vocês com uma linguagem simples, vai começar semana que vem. Sim, é um curso presencial, porque isso tudo que eu falei aqui precisa ser sentido e precisa ser vivido no teu sistema para que você possa passar através da tua presença. Através apenas da tua presença. Porque quando você está na sua presença, você fica mais criativo. O que está na presença? É sair da sobrevivência. Pode até estar difícil, mas eu estou na minha presença diante da dificuldade. Então, você se sente mais criativo, você fica tranquilo com os seus níveis de emocional, você não fica com vergonha da sua vulnerabilidade, você consegue pedir ajuda, você consegue receber quando você está nesse espaço de presença, e você ajuda o outro a fazer o mesmo, porque você inspira e você modela, e você aprende cada vez mais a segurar o espaço para o outro. Então eu vou repetir a frase que eu iniciei essa conversa hoje, que é: o detalhe da tua presença é o que faz a grande diferença no sistema do outro. Então vem comigo praticar essa presença, detalhe da tua presença no Mates, que vai começar semana que vem. Vão ser 5 dias, de 4 horas, entre outros materiais maravilhosos. E o bônus desse curso online é que depois que terminar o curso, você ainda vai ter 1 ano de assinatura no Clube Mates, podendo rever o material, usar o material, copiar o material para os teus clientes e ter desconto em todos os outros produtos do Mates e dos meus produtos Salene Souza. Então, amanhã a inscrição é até amanhã. Nós temos algumas vagas que a gente abriu, e se as vagas fecharem, aí a gente não espera até o final do dia. Mas as inscrições vão ficar abertas até amanhã, porque já vamos liberar o material para esse final de semana, o pessoal já imprimir, já utilizar, já assistir e estar preparado para o nosso mergulho no sistema nervoso através do Mates semana que vem. Então eu deixo aqui um beijo enorme. Vou botar um linkzinho aqui dos sintomas de TEPT, porque eu falei um pouquinho de TEPT, mas não queria ficar falando muito. Mas vou colocar aqui, porque já que eu falei, né? Eu acho que é importante a gente lembrar o que é, e para quem tá vendo isso aqui e não é profissional de saúde, entender um pouquinho o que é. Então, um beijo bem grande e até semana que vem para quem vai estar comigo. Tchau!